Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto está muito interessante, hermenêutica, como interpretar a Bíblia, a ciência que te ajuda a interpretar a Bíblia, hermenêutica. Pessoal, essa aula está maravilhosa. O que é hermenêutica? O que a hermenêutica diz sobre a interpretação da Bíblia? Como interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, corretamente? Quais são as três linguagens de interpretação da Bíblia? Como interpretar os textos da Bíblia? Como entender melhor as passagens da Bíblia? Texto fora de contexto vira pretexto. O que é hermenêutica? Nessa aula você vai aprender tudo sobre hermenêutica. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia em São Paulo há quase 25 anos. Estou ministrando aula em 16 países, 27 estados brasileiros e são cerca de 20 mil alunos formados no Brasil e no exterior, tá bom? Se você quiser os livros de teologia, 20 livros é o básico, tá? Pastor, eu quero o curso básico, é 20 livros. Eu quero o bacharel, é esses 20, mais outros 20, 40 livros. Se você comprar os livros, você ganha o seu diploma, Diploma, carteirinha de aluno, Tá bom, pessoal? E para quem já fez o bacharel, vai fazer o mestrado, curso mestrado em teologia, Tá bom, pessoal? Se você já fez o bacharel, você pode fazer o seu mestrado livre. E para você que já se formou, nós temos anel de formatura de teologia. Olha, pessoal, anel fino e anel grosso, bonito, vem assim na caixinha, fino e o grosso. Vou mostrar aqui no meu dedo para vocês verem, Esse é o fino e o grosso, Tá? Ah, pastor, eu quero o grosso, eu quero o fino, Tá aí. Tá bom? E ele vem assim na caixinha, Vamos lá para a aula. Hermenêutica, a ciência de interpretar os textos bíblicos. Então, o que é hermenêutica? É a ciência da interpretação da Bíblia. E a Bíblia precisa de ciência de interpretar? Claro que sim. Todos nós usamos método, ciência. Para você saber a tua altura, você tem que medir com a fita métrica. Para você saber o tamanho do teu sapato, você tem que calçar um sapato. Para você saber o seu quilo, tem que pesar na balança. Tudo tem regras, métodos, ciência. A Bíblia é a mesma coisa. Apesar que esses métodos aqui, eles são muito bons, mas o mais importante é o Espírito Santo. O maior método de interpretar a Bíblia é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de recursos, enciclopédia, dicionário, as regras que te ajudam a colocar em ordem, tá bom? É igual a igreja ela é espiritual, mas também ela é física. A igreja é organismo e organização, entendeu? Não, a igreja é só espiritual, não. A igreja ela é espiritual e física. Espiritual, ela é organismo. Material, ela é organização. A igreja precisa tirar CNPJ, pagar imposto, pagar a conta de água, luz, fazer documento, carteirinha de membro, ela é física. A igreja também é física, como também é espiritual. Assim, a hermenêutica também. O espiritual da hermenêutica é o Espírito Santo que interpreta a Bíblia. Mas fora do Espírito Santo, nós também entendemos a Bíblia através de métodos de ciências físicas. Uma dessas provas é o dicionário bíblico. Como é que você pega um dicionário? Você lê na Bíblia lá, côvado. A arca de Noé tinha tantos côvados. O que é um côvado, pessoal? Você quer aprender? Um côvado é essa medida aqui, a ponta do cotovelo até a ponta do dedo, tá bom? Então Noé mediu a arca assim, um côvado, 2 côvados,
O côvado é a ponta do cotovelo, a ponta do dedo, tá bom? Pessoal, câmera, filma aqui, ó, a aula que eu estou dando. Isso, hermenêutica, a ciência de interpretar a Bíblia. Então vocês viram aí, pessoal, que eu falei sobre o côvado. Você lê na Bíblia que Noé fez uma arca de tantos côvados. O que é côvado? Você não sabe. O Espírito Santo também não vai te revelar. Então você precisa de dicionário, enciclopédia, treinamento para entender melhor as Sagradas Escrituras, entendeu? Toda a Escritura, preste atenção aqui. Pensa numa pessoa que ama a Bíblia. Pensou? Sou eu. Eu sou amante da verdade. Tenho minhas falhas, não sou perfeito, sou pecador, como diz a Bíblia, todo homem é pecador. Mas pensa numa pessoa que ama a Bíblia, meu irmão. A Bíblia, eu sou apaixonado por ela. Eu amo a Bíblia. Então a Bíblia diz assim, ó: toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda é de Gênesis até Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Lamentação, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Ezequiel, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não, pastor, que o livro de Jonas é um conto fábulo. Mentira. Toda a Bíblia é as Sagradas Escrituras. E tem mais uma coisa. A Bíblia tem ou ela é a palavra de Deus? Hein? Responda aí. A Bíblia tem ou ela é a palavra de Deus? A Bíblia não tem. Ela é a palavra de Deus. É igual Deus. Deus tem sabedoria? Tem não. Ele é a própria sabedoria. Deus tem vida? Tem não. Ele é a própria vida. Deus tem amor? Tem não. Ele é o próprio amor. Entendeu? A Bíblia tem a palavra de Deus? Tem não. A Bíblia é a palavra de Deus. Outro detalhe aqui, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi pela vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1 e 20 e 21. Esse versículo é tão profundo que compensa eu repetir aqui umas 2, 3 vezes, para vocês aprenderem. Ó, aonde eu li foi 2 Pedro 1 e 20 e 21. Leia aí na sua casa. Sabendo primeiramente isto, fique sabendo, que nenhuma profecia, nenhuma sequer, é de particular interpretação. Nenhuma profecia é de particular interpretação. O que quer dizer isso? Significa que o teu achismo não serve para nada. O meu achismo não serve para nada. Ah, eu acho que é isso, eu acho. Está cheio de crente querendo interpretar a Bíblia através do seu achismo. Ah, eu acho que o Espírito Santo não existe. Eu acho que a morte de Jesus não foi real. Eu acho. O teu achismo não serve para nada. Porque, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. Não é do jeito que eu acho. Não é do meu jeito que eu interpreto.
É do jeito que a Bíblia diz. Entendeu, meus irmãos? Então, na Bíblia não tem o achismo. Ah, pastor Josiel, eu acho que antes de Eva tinha uma mulher, o nome dela é Lilith. Eu acho. O teu achismo não é nada. Ouça a Bíblia falar. Eu também não acho nada da Bíblia. É ela que tem que me ensinar, ela que tem que falar. Entendeu, pessoal? Eu vejo muitos professores, pastores, crentes. Ai, eu acho que a Bíblia quer dizer isso. Você não acha nada. É a Bíblia que tem que falar. Entendeu? Aprenda isso, pessoal. Tira o achismo. Leia a Bíblia e entenda o que ela quer dizer. Tá bom? Vou repetir o texto para vocês finalizar. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Ok? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não é você que vai interpretar do teu jeito, da tua visão. Eu acho que na Bíblia saia e calça é pecado. Eu acho que na Bíblia brinca é pecado. É o teu achismo. Eu acho que na Bíblia barba é pecado. Eu acho que na Bíblia barba e bigode é pecado. É o teu achismo. Entendeu? A Bíblia fala isso, que é pecado? Barba, roupa, uso e costume, a Bíblia fala? Não. Então, é você com o teu achismo. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer, sem dúvida nenhuma, é a hermenêutica. Eu vou repetir. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer, sem dúvida nenhuma, é a hermenêutica, a ciência de interpretar a Bíblia. Porém, quantos pregadores e até pastores que nem o nome a conhecem? Você já ouviu falar de hermenêutica? Não. Pastor, você conhece a hermenêutica? Não. Pregador, você conhece o que é hermenêutica? Não. É um boneco falante. Quem não conhece a hermenêutica é um menino falante, é um boneco. Como é que você vai aprender a pregar a Bíblia, meu irmão, sem usar hermenêutica? Os apóstolos usaram, Jesus usaram hermenêutica. É a ciência que ajuda a interpretar a Bíblia. Entendeu? Tá aqui, ó. O que é, pois, a hermenêutica? A hermenêutica é um termo grego que significa interpretar a Bíblia de maneira corretamente. A importância da hermenêutica. Pessoal, esse livro aqui é um dos livros mais importantes, viu? Todos são bons. Mas esse livro aqui é espetacular. Quem quer entender a Bíblia, pastor, eu quero ler e entender a Bíblia. Qual que você indica? Esse livro. A importância do estudo da hermenêutica. Se você não tem esse livro, meu irmão, você está perdendo tempo. Tem que entrar em contato comigo e dizer, pastor, eu quero o curso de teologia, eu quero aprender a Bíblia, eu quero o básico, médio, bacharel. Você ficar inteligente na Bíblia, meu irmão. Crescer, evoluir. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas de mim que testifica. João 5,39. Você deve examinar a Bíblia para ser sábio, obedecer para ser salvo. Ler a Bíblia para ser sábio, inteligente, obedecer para ser salvo. Para ser salvo tem que obedecer, mas para ser inteligente, ler. Foi feita uma pesquisa de ateus, judeus, cristãos e católicos, para ver quem lia mais a Bíblia. Ateu, judeu, cristão e católico. Os evangélicos, né, no caso.
A pesquisa concluiu que quem mais lê a Bíblia é os ateus. Pessoas que negam a existência de Deus, são eles que mais lê a Bíblia. Mas por que será? Porque ele quer fundamentar o que ele acha em você, ele quer te pegar. A Bíblia diz: os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Os filhos das trevas estão lendo mais a Bíblia do que os filhos das luzes. Então, o ateu ficou em primeiro lugar, o judeu ficou em segundo, o evangélico ficou em terceiro e o católico é o último. Pensa numa religião que menos conhece a Bíblia do planeta, é o catolicismo. Eles não lêem a Bíblia diariamente. O ateu lê mais que o judeu, mais que o evangélico, mas o católico não lê. Qual é a origem da palavra hermenêutica? A palavra hermenêutica é derivada do termo grego, vem do grego, hermenêutica vem do grego, que significa hermevém. O primeiro homem empregado como termo técnico foi o filósofo Platão. Falar em filósofo vem da palavra filosofia, e a palavra filosofia significa filho da sabedoria. Olha só, filo. Pega um papel e a caneta que eu estou falando, anote. A palavra filosofia significa filho da sabedoria, ou amigos da sabedoria, ou amantes da sabedoria. Filosofia. Filo é filho, sofia é sabedoria. Então a palavra filosofia significa filho da sabedoria. E a palavra hermenêutica significa o quê? Interpretar a Bíblia, interpretação da Bíblia. Vamos resumir. O que é hermenêutica? Interpretar a Bíblia corretamente. E falar em filosofia, o primeiro filósofo foi Sócrates, que viveu 450 anos antes de Cristo. Sócrates, o pai da filosofia. Depois Platão, o seu aluno. Mais para frente, Aristóteles. Então, os três maiores filósofos da história foram Sócrates, Platão e Aristóteles. O primeiro filósofo foi Sócrates. Platão também muito conhecido. E Sócrates. São os homens filósofos da Grécia. Eles viveram antes de Cristo. Então vamos para a definição da palavra hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios, leis e método de interpretação. Vou repetir isso aqui. A hermenêutica é uma ciência que estabelece princípios, leis e métodos de interpretação. A sua abrangência trata de teoria da interpretação de sinais, símbolos e de outras culturas e leis. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Eita, meu Deus, eu tenho que repetir isso aqui. Eu tenho que repetir, pessoal. Preste atenção. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Pergunte para o pregador assim: você já ouviu falar na palavra hermenêutica? Não. Então você não é pregador. Não é pregador. Pode ser qualquer coisa, menos pregador. Pastor, o senhor já ouviu falar de hermenêutica? Não. Então o senhor precisa estudar, porque o senhor está atrasado. Entendeu? Hermenêutica é a ciência que vai interpretar a Bíblia e os pregadores não conhecem. Como interpretar a Bíblia? Através de quê? Qual o segredo? Tem regra para interpretar a Bíblia, pessoal. A hermenêutica tem detalhes, riqueza de como interpretar a Bíblia.
Não é fácil interpretar a Bíblia. Foi Pedro que falou, amados, a ponto difícil de se entender na Bíblia. O próprio autor da Bíblia, Pedro, relatou na sua epístola, amados, a ponto difícil de entender na Bíblia. Ele disse. Mas com auxílio, pessoal, agora Deus me iluminou. É igual um parafuso. Como é que você vai tirar um parafuso? Com o dedo, com a mão, com o alicate, com a chave de fenda. A chave de fenda é a ferramenta do parafuso. Então, a Bíblia é uma ferramenta que ajuda a interpretar a Bíblia. Um alicate tem uma função, a chave de fenda tem outra, a faca tem outra, o serrote tem outra. Cada ferramenta tem uma função. A ferramenta chamada hermenêutica, a função é entender a Bíblia melhor, interpretar. Noé construiu a arca 300 côvados. O que é um côvado? A hermenêutica vai te ajudar a interpretar. Denário. No tempo de Jesus tinha moeda chamada denário. Dracma. A mulher perdeu as dracmas. O que é dracma? O que é centil? A Bíblia fala centil. É a moeda da época. Dracma, moeda da época. Centil, moeda da época. Denário, moeda da época. Côvado, medida da ponta do cotovelo à ponta do dedo. Aqui é um côvado. Noé mediu a arca com côvado. Tudo isso nós vamos aprender aonde? No livro de hermenêutica. Então eu vou repetir o que eu li. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Porém, quantos pregadores que há e nem o nome a conhece? Que é, pois, hermenêutica? É a ciência de interpretar a Bíblia. Que é hermenêutica? A ciência que ajuda a interpretar a Bíblia. E precisa de ciência para interpretar a Bíblia? Precisa, porque a Bíblia foi escrita em outra língua, para outro povo, há milhares de anos atrás. E tem época que nós não entendemos a linguagem. Entendeu? Por exemplo, os ursos comeram os meninos que falaram para o profeta Eliseu, calvo. Lembra que um bando de menino apelidou Eliseu, o profeta, de calvo? Ô calvo! Lá vinha o profeta Eliseu e os meninos, ô calvo! Aí a Bíblia diz, veio a ursa e comeu aqueles meninos. O que é calvo na época de Eliseu? Eu fiz uma pergunta em sala de aula, os alunos falaram, calvo é careca, calvo é sem cabelo, calvo é no couro cabeludo, calvo é sem cabelo. Por isso que existe a hermenêutica, meu irmão. Calvo, no tempo do profeta Eliseu, era pessoas inúteis. É como hoje, bocó, besta, abestado, jacu. Então, quando aqueles meninos falaram, ô calvo, falaram para Eliseu, calvo, eles não falaram, ô careca. Hoje, calvo é careca. Mas no tempo de Eliseu, a Bíblia, pelas interpretações, é pessoas inútil, abestado, besta, inútil. Então aquelas crianças não falaram, ô careca, falaram inútil, abestado, jacu, pessoas insignificantes, entendeu? Então como é que nós vamos entender isso? Pela hermenêutica, meu irmão, pela hermenêutica. Pessoal, grava essa frase que eu vou falar para vocês. Eu já falei nas aulas passadas e vou repetir porque é muito importante. Texto fora de contexto vira pretexto. Pastor, tá aqui, ó. Os mansos herdarão a terra. Mateus, 5. Os mansos herdarão a terra. Então nós vamos morar eternamente na terra.
Não, porque esse versículo é um texto. E o que é contexto? É o capítulo inteiro. Texto é um versículo. Contexto é tudo que vem antes e depois. Então eu vou facilitar. O que é texto? Versículo. O que é contexto? Capítulo inteiro. Texto fora de contexto vira pretexto. É o achismo. O achismo surge quando não tem o contexto. Entendeu? É igual a polícia chega e vê uma pessoa morta. Aí as pessoas, os moradores, eu acho que mataram. Pode ser que mataram. Ou pode ser que deu um infarto fulminante. Ou pode ser que deu algum ataque ou um raio. Tem que investigar. Então, texto é a pessoa morta. Uma pessoa morta. Você viu uma pessoa morta? É o texto. Contexto, você vai estudar a causa da morte. Então, texto é um versículo isolado. Aquele corpo está lá, isolado, morto. Aí você tem que estudar, prova, buscar como foi. Então, texto é um versículo. Contexto é tudo que vem antes e depois. Uma dica minha é o seguinte: você lê um versículo e não entendeu, você leia 5 versículos antes e 5 depois dele. Não entendeu? Leia 10 versículos antes e 10 versículos depois. Não entendeu? Leia o capítulo todo. Não entendeu? Leia o livro todo. Não entendeu? Leia a Bíblia toda. Por quê? Tem resposta de Gênesis que está lá em Apocalipse. Tem resposta de Gênesis que está lá em Mateus. Por exemplo, Gênesis, Deus fala, da semente da mulher vai nascer um, que vai esmagar, né? Aí lá em Mateus nasce da semente da mulher, Jesus Cristo nasce de Maria. Olha aí, são 4.004 anos. Pessoal, de Gênesis até Mateus tem 4.004 anos. Vamos arredondar, 4.000 anos. De Gênesis até Mateus. De Adão até Cristo, 4.000 anos. De Cristo até hoje, 2.000. Então o planeta Terra, de Adão até hoje, tem 6.000 anos. 6.000 anos de Adão até hoje. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas aproximadamente 6.000 anos tem de Adão até hoje. Do dilúvio até hoje tem 4.500, porque a cronologia é assim, ó. De Adão até o dilúvio, 1.656 anos. Do dilúvio até Abraão, 400 anos. De Abraão até Cristo, 2.000 anos. De Cristo até hoje, 2.000. Juntando tudo, 6.000. De Adão até hoje tem 6.000 anos. Entendeu, pessoal? Pastor, como é que você descobre isso? No curso de teologia. Você precisa comprar os livros. Tá bom, pessoal? Essa é a aula 1. Amanhã vai ser a aula número 2. Tá bom? Pessoal, quem quiser adquirir os livros, entre em contato comigo. O WhatsApp está aqui embaixo. Pastor, eu quero comprar os 20 livros. Pastor, eu quero comprar os 40, porque o básico, médio, bacharel é 40. Me chama no WhatsApp. Eu te mando pelos correios. Com 5 dias chega aí. E se você já fez o bacharel, você faz o mestrado em teologia. Tá bom? Mestrado em teologia. Esse livrão bonito aqui, ó. Se você fizer, comprar os livros, você ganha o seu carteirinha, seu diploma. Tá bom? E quem quiser o anel, ó. Anel fino e anel grosso. Vou colocar no meu dedo para vocês verem melhor. Anel fino e anel grosso. Qual que é o melhor? Vocês decidem aí, ó. Tá bom? Shalom Adonai. Que Deus te abençoe, pessoal. Se inscreva no canal. Até a próxima aula, querendo Deus. Quem quiser abrir um núcleo teológico na sua igreja, você reúne o povo, fala, pastor, manda os livros para mim. Eu mando, você entrega para eles e dá aula uma vez por semana. Todo mês é um livro desse.
O básico é 20 livros. No final de 20 livros eu mando o diploma para vocês, tá bom? Vocês, não, eu quero abrir minha própria escola. Me chama no WhatsApp. Não, pastor, eu quero aprender a investir em ações, bolsa de valores. Me chama no WhatsApp. Eu sou professor de ações, bolsa de valores. Tá bom? Um beijo no teu coração, meu irmão. Câmeras, mostra aqui a matéria. Ó, é aí que eu dou aula. É aí que eu leio, ó, nesse computador. Ali é a janela. Aqui é a Bíblia, a mesa. Tá bom, pessoal? Aqui é meu escritório, ó. Agora aqui, ó. Aqui tem mais salas. Lá embaixo, você sobe as escadas e aperta o interfone número 5. Aí eu abro aqui, ó. Tá bom? Mostrar os livros. Olha aí, pessoal. Aqui é o estoque de livro para quem quiser, ó. Pastor, eu quero comprar o curso. Olha aí, pessoal, os livrão de mestrado, ó. Mestrado. Ó. Estoque de livro aqui, ó. Olha o tanto de livro, ó, meu irmão. Ó, o que eu tô dando aula é isso aqui, ó. Hermenêutica, olha lá, ó. Eu já passei a homilética, ali é a escatologia. Tá bom? Se você quiser dar aula na sua igreja, eu mando esse livro para sua casa. Você reúne os irmãos e vai dando aula. Cada livro é um mês. Se você quiser abrir uma escola ou quiser comprar os livros, fazer o seu curso, me chama nesse WhatsApp. Você vai falar direto comigo, pastor Josiel, ó. Esse é o telefone, tá bom? Shalom Adonai.